Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é Jean Genton e o assunto de hoje será a regra de 3 composta. Então já deixe seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e bora pro vídeo. E vamos começar vendo aqui, então o que é a regra de 3 composta. Antes disso, pessoal, vou fazer uma pergunta. O que é a regra de 3? Regra de 3 é um processo prático quando nós temos aqui grandezas. E o que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou pesado. Então, por exemplo, aqui, dias. Dias é uma grandeza porque você pode contar o número de dias. Operários. Operários também é uma grandeza porque você pode contar o número de operários. Muro. Um muro é uma grandeza porque você pode aqui medir o muro, né? Então, tudo aquilo que você pode contar, medir ou pesar são grandezas. E regra de 3 é o seguinte, quando você tem aqui praticamente todos os valores para essas grandezas, mas falta encontrar um valor, tá? Então, a regra de 3 é um processo prático que permite encontrar esse valor que está faltando. Quando você tem todos os outros, falta apenas encontrar um. E quando que você vai utilizar a regra de 3 simples? A regra de 3 simples você vai utilizar quando você tiver apenas duas grandezas, ok? Então, você tem duas grandezas, tem todos os valores sobre elas, falta encontrar apenas um valor. Então, nesse caso aqui, você vai utilizar a regra de 3 simples. Quando você tem 3 ou mais grandezas, no caso aqui a gente tem 3, mas se tivesse 3, 4, 3 ou mais, a gente vai utilizar aqui a regra de 3 composta, tá bem? Então, a regra de 3 é isso. Você tem aqui todos os valores sobre as grandezas, falta encontrar apenas um valor. Então, a gente vai utilizar a regra de 3. E agora, vamos ver como que a gente usa a regra de 3 composta. Pessoal, sempre que a gente for utilizar a regra de 3, é muito importante que a gente saiba se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E se você não sabe o que é grandeza diretamente e inversamente proporcional, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente isso. Então, clica no card que vai estar aparecendo, assiste esse vídeo e depois você volta aqui. E como que a gente faz para determinar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? A gente começa sempre aqui pela grandeza que tem a incógnita, tá bem? Que tem o x. Então, você vai ver que tem incógnita e vai colocar uma flechinha aqui para cima nela. Ok? Só faz isso. Pega a grandeza da incógnita e coloca uma flechinha para cima. Vem na grandeza do lado agora, que é operários. Pessoal, e faz a pergunta para ela aqui o seguinte, se você aumentar o número de operários, o que vai acontecer com os dias que serão necessários para fazer a obra? Quanto mais operários você tem, menos dias você precisa fazer essa obra, não é verdade? Quanto mais gente trabalhando, menos dias serão necessários para fazer a obra. Então, se eu aumento o número de operários, o número de dias, ele reduz. Então, se trata de grandezas que são inversamente proporcionais. Elas são grandezas que vão em direções opostas, tá? Se elas são grandezas inversamente proporcionais, como eu fiz aqui uma flechinha para cima nessa aqui, essa aqui eu faço uma flechinha para baixo. O que essa flechinha para baixo me indica? Só para eu saber que essa grandeza aqui ela é inversamente proporcional a essa, tá? Só por isso. Por isso que eu faço a flechinha. Só para depois eu ter a lembrança, só para depois eu lembrar que essa grandeza aqui ela é inversamente proporcional. Agora vem na grandeza aqui do lado. A grandeza aqui do lado é muro. Então imagina o seguinte, eu tenho 54 metros de muro para construir. Chego encarregado e fala que eu tenho que construir mais muro agora. Então, se eu tiver que construir um muro maior, o que vai acontecer com os dias que eu preciso fazer essa obra? Ele vai aumentar também, não é? Quanto maior o muro que eu preciso construir, mais tempo eu preciso para construir esse muro. Então, se eu aumento a grandeza aqui, o muro, a grandeza dias também aumenta. Então, são grandezas que são diretamente proporcionais. Para eu saber disso aqui, como eu marquei uma flechinha para cima, eu faço uma flechinha para cima nessa aqui também. Tá? O que essa grandeza me indica? Ela está me indicando que elas são diretamente proporcionais. Beleza? Agora que a gente já sabe quais grandezas são diretamente proporcionais e quais grandezas são inversamente proporcionais, nós vamos começar, de fato, agora o cálculo. E como que a gente faz isso? Você vai pegar a grandeza que tem a incógnita, que tem o x. E nós vamos montar aqui a proporção com ela. Então, você vai vir aqui e vai montar a razão. 45, ele está para x, tá? Sempre começando pela que tem a incógnita. E você vai colocar o igual aqui. Aí depois que você colocou igual, você vai pegar as outras grandezas. No caso aqui pode ser operários. Operários é a grandeza 18 está para 12. Só que repara que ela é inversamente proporcional, não é? Eu marquei a flechinha nela aqui para baixo. Toda grandeza que você marcou a flechinha para baixo, que ela é inversamente proporcional, você vai pegar a razão dela e vai inverter, tá? Tá 18 está para 12, você vai colocar aqui, 12 está para 18. Você sempre vai inverter aqui a fração das que são inversamente proporcionais. Toda aquela que você marcou a flechinha para baixo. Por isso que é importante antes você saber quais são diretamente e quais são inversamente proporcionais. Então, feito isso, você vai pegar a outra grandeza aqui. A outra grandeza eu marquei flechinha para cima, ou seja, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Então, não preciso mexer na fração. É 54 está para 60, eu marco aqui. 54, ele está para 60.
E aí essas duas aqui ó, vão estar multiplicando, tá bem? Se tivesse mais grandezas aqui, eu ia estar colocando elas aqui também e sempre ó, multiplicando as frações, tá bem? Todas as que tem aqui depois do igual vão estar multiplicando. E aqui desse lado do igual, você sempre deixa a grandeza que tem a incógnita, que tem o x. Agora, feito isso aqui, é só a gente fazer conta. Então, como é a multiplicação de fração, como que a gente faz? Multiplica numerador com numerador, ou seja, parte de cima com parte de cima, e multiplica aqui, ó, denominador com denominador, parte de baixo com parte de baixo. E vamos fazer aqui, ó, a parte de cá a gente repete, 45, ele está para x. E a parte de cá a gente vai fazer a multiplicação. Quanto que é 12 vezes 54? 12 vezes 54 dá 648. Agora aqui embaixo, ó, ele vai fazer aqui, ó, 18 vezes 60. Faz a quantia de vezes. 18 vezes 60, isso aqui vai dar 1080. Beleza, chegamos nisso aqui. Depois que você faz essa quantia de vezes aqui, ó, a gente vai chegar nisso aqui. Agora, a gente pode utilizar aqui a propriedade fundamental das proporções, que garante que a gente pode multiplicar isso aqui, ó, cruzado, tá bem? A gente vai multiplicar agora cruzado. E como vai ficar? Ó? Aqui vai ficar, então, ó, x vezes 648 é x vezes 648. Isso aqui é igual. Agora, ó, 45 vezes 1080. Então, 45 que multiplica 1080. Agora, a gente vai fazer essa quantidade de vezes aqui. Ó. Quanto que é 45 vezes 1080? Então, a parte de cá a gente repete. X que multiplica 648 é igual, então, essa multiplicação aqui agora. E 45 vezes 1080, isso aqui dá 48.600. Beleza, agora esse x aqui, ó, ele está multiplicando 648. A gente pode pegar 648 aqui, ó, e passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar aqui x é igual a 48.600 dividido por 648. Agora, uma continha de divisão. E fazendo essa continha aqui, ó, 48.600 dividido por 648, a gente vai encontrar que x é igual a 75. E aí, o que 75 aqui significa? Significa o seguinte, ó. Significa que a gente vai precisar, então, de 75 dias para fazer um muro de 60 metros com 12 operários, ok? Então, esse aqui é o processo prático, então, que a gente utiliza para fazer a regra de 3 composta. Vamos ver agora outro exemplo para ficar bem claro isso daqui. Pessoal, então, aqui na questão 2, nós temos aqui um problema, e aqui nós temos que identificar, então, quais são as grandezas e montar a tabela aqui. Então, ó, numa fábrica de bebidas, 15 funcionários produzem 10.000 latas de refrigerante em 9 dias, funcionando 9 horas por dia. Se ela aumentar seu horário de funcionamento diário em 6 horas, quantos dias serão necessários para produzir 200.000 latas com 20 funcionários? Então, vamos começar identificando. Ó. A gente tem, então, a fábrica de bebidas. A primeira grandeza é o número de funcionários, tá? Então, funcionários é a primeira grandeza. Eles produzem 10.000 latas, então latas aqui é a segunda grandeza. Latas de refrigerante. Em 9 dias, então dias é a terceira grandeza. Funcionando 9 horas por dia, então aqui horas é a outra grandeza. Horas trabalhadas por dia. Então nós temos aqui, ó, 4 grandezas. Então isso aqui se trata então de regra de 3 composta, né? Já que a gente tem aqui, ó, 4 grandezas. Vamos começar colocando os valores aqui, então. Funcionários, a gente tem aqui, ó, 15 funcionários. Então, 15 funcionários, eles produzem, ó, 10.000 latas em 9 dias, trabalhando 9 horas por dia. Então, colocamos aqui os valores. Agora a pergunta é, se ela aumentar esse horário de funcionamento diário em 6 horas, então você já está trabalhando 9, vai aumentar 6, vai ser 9 mais 6, e 9 mais 6 dá 15 horas. Então, trabalhando aqui, ó, 15 horas por dia. Quantos dias serão necessários? Então, aqui, ó, x no dia, a gente precisa descobrir aqui quantos dias serão necessários. Quantos dias serão necessários para produzir 200.000 latas? Então, agora, 200.000 latas. Com 20 funcionários? Então, agora, com 20 funcionários. Beleza, montamos a tabela. Sabemos quais são as grandezas. Agora, precisa saber aqui quais elas são grandezas diretamente proporcionais e quais são grandezas inversamente proporcionais. Para isso, ó, a gente pega aqui a grandeza que tem o x, a gente faz aqui a flechinha para cima nela. Tá? Sempre assim. Agora, a gente vai começar a perguntar para as outras grandezas. Então, aqui, ó, horas trabalhadas. Se eu aumentar as horas que eu preciso trabalhar no dia, né?
eu vou precisar de mais ou menos dias para fazer a mesma quantidade de lata. Então, se eu aumento o tempo que eu trabalho durante um dia, eu vou precisar de menos dias. Consegue ver isso? Quanto mais tempo eu trabalho num dia, menos dias serão necessários para produzir a mesma quantidade de latas. Então, se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, os dias necessários ele reduz. Então, são grandezas que são inversamente proporcionais. Se eu aumento uma, a outra está reduzindo a mesma proporção. Então, como eu marquei a flechinha aqui para cima, nessa daqui, eu vou marcar a flechinha para baixo aqui. Só para eu saber, ó, essa grandeza aqui, ó, ela é inversamente proporcional. Vamos ver nessa outra aqui, ó, latas. Se eu aumento a quantidade de latas que eu vou produzir, vai aumentar ou diminuir o número de dias que eu preciso fazer essas latas? Então, se eu aumento o número de latas, o número de dias que eu preciso fazer essa quantidade aumenta também. Quanto mais latas eu preciso fazer, mais dias são necessários fazer essas latas de refrigerante. Então, se eu aumento essa grandeza aqui também está aumentando. Então, são grandezas que são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, se eu marquei flechinha para cima nessa aqui, eu vou marcar flechinha para cima nessa aqui também. Só para me indicar, ó, são grandezas diretamente proporcionais. Agora, funcionários. Se eu aumentar o número de funcionários que estão trabalhando, vai aumentar ou diminuir o número de dias necessários para fazer essa obra, para fazer essas latas? Vai reduzir, né? Quanto mais gente trabalhando, menos dias serão necessários para fazer essa lata de refrigerante. Então, se eu aumento essa grandeza aqui, ó, diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, se eu marquei flechinha aqui para cima, eu vou marcar aqui a flechinha para baixo. Lembrando que essas flechinhas aqui, ó, elas somente me indicam quais são as grandezas que são inversamente proporcionais e quais são as grandezas diretamente proporcionais. Só para a gente lembrar depois quais são elas. Então, depois que a gente identificou aqui quais são as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, a gente vai começar a fazer a conta de verdade agora. Então, nós vamos vir aqui agora e vamos começar a montar as proporções. Sempre começa a montar a proporção pela que tem aqui, ó, o x, que tem incógnita, tá? Então, a gente tem aqui dias, que é 9, está para x. Então, aqui, ó, 9, ele está para o x. Agora, a gente vai colocar o igual e vai começar a colocar as outras proporções aqui. Agora, a ordem delas não é tão importante não, tá? Então, vou começar aqui pelos funcionários. Funcionários é 15 e está para 20. Só que eu marquei uma flechinha para baixo nela. Ou seja, essa grandeza aqui, ó, ela é inversamente proporcional. Se essa grandeza é inversamente proporcional, eu vou ter que inverter a fração dela, tá? Tá 15 está para 20, eu vou colocar aqui, ó, 20 está para 15. Multiplicando a do lado agora. Latas. Latas é 10.000 está para 200.000. Só que a flechinha dela aqui, ó, é para cima, então ela é diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, eu vou colocar a fração do jeito que está aqui mesmo. 10.000 está para 200.000. Agora, vezes. O que está faltando agora são as horas. As horas eu também marquei a flechinha para baixo, inversamente proporcional. Então, a fração inverte. Estava 9 está para 15, vai ficar 15, ele está para 9. Pronto, montamos todos aqui. Agora, é só a gente fazer a multiplicação do lado de cá, né? Então, ó, multiplicação aqui de fração, multiplica aqui, ó, numerador com numerador e numerador com numerador. Denominador com denominador e denominador com denominador. E tem bastante zeros aqui em cima. Como está multiplicando, a gente pode estar simplificando zeros. Então, a gente pode simplificar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Sobrou ainda aqui um zero e um zero aqui em cima. Dá para simplificar também, porque é operação de vezes. Ó. Então, simplifica esse com esse. Então, o que sobrou aqui em cima? Sobrou 2 vezes 15 e aqui embaixo sobrou 15 vezes 2 vezes 9. Então, vou fazer essa continha. A parte de cá a gente repete. 9, ele está para o x. Isso aqui será igual, então. Ó, 2 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30. Aqui embaixo sobrou 15 vezes 2, 30. 30 vezes 9 dá 270. Agora, pessoal, a gente pode estar aqui, ó, multiplicando cruzado, tá? Propriedade fundamental da proporção. Multiplica aqui, ó, cruzado. Então, fica aqui, ó, x vezes 30. X vezes 30 é igual a 9 vezes 270. Então, 9 vezes 270. E aí, fazendo essa continha de vezes aqui. Então, aqui fica, ó, x vezes 30 é igual a 2.430, tá? 9 vezes 270 dá 2.430. Agora, esse 30 aqui está multiplicando, a gente pode passar ele para o outro lado dividindo. Então, vai ficar aqui x é igual a 2.430 dividido, então, ó, por 30. Tá? Ele estava multiplicando e passa dividindo. Agora, de novo, a gente tem um zero aqui em frente, simplificar com esse zero, fica 243 dividido por 3.
E 243 dividido por 3, isso aqui vai dar então x igual a 81, tá? Então, 243 dividido por 3 dá 81. Então, temos aqui que x é 81. Ou seja, serão necessários aqui, então, ó, 81 dias para se fazer as 200.000 latas com 21 funcionários trabalhando 15 horas por dia. Beleza? Então, pessoal, então esse aqui é o processo prático, então, para a gente fazer a regra de 3 composta. Mas, então, é isso, pessoal. A nossa aula acabou aqui. E deixa aqui nos comentários qual outro assunto de matemática você sente em dúvida e gostaria que eu estivesse trazendo para um próximo vídeo. Então, até a nossa próxima aula. Fui!